Isso pode ser a aliança mais significativa da história da UE. Porque em um mundo onde as frentes geopolíticas estão cada vez mais rígidas, de repente duas regiões que na verdade estão a milhares de quilômetros de distância uma da outra acabam sob pressão. Do outro lado do mundo estão a Europa e a Austrália. Por muito tempo, as regiões estiveram só vagamente ligadas como blocos democráticos ocidentais, mas algo fundamental começa a mudar entre elas. Nos últimos anos, o mundo parece ter se invertido para ambos. Na Europa, decisões de Washington soam o alarme diariamente. Novas tarifas punitivas, guerra comercial, questionamento das garantias de segurança e até ameaça militar aberta à Groenlândia. Além disso, a forte dependência das cadeias de suprimentos chinesas e a crescente guerra econômica com o Reino do Meio. Mas a Austrália está exatamente entre os mesmos frontes. Até mesmo Down Under sofre bastante com as novas tarifas de Trump. Aqui, os compromissos militares de Washington são sempre questionados, e o país depende ainda mais dos Estados Unidos que a Europa. E nos últimos meses, houve vários escândalos entre Trump e o governo em Canberra, e aqui o perigo vindo da China é ainda maior. Pequim trava há muito uma guerra econômica contra a Austrália desde que o país pediu investigação das origens da pandemia. Navios de guerra chineses frequentemente aparecem em portos e cidades australianas, enquanto aviões realizam manobras arriscadas perto de aeronaves militares da Austrália. Em 2022, um navio de guerra chinês chegou a apontar um laser para um avião de reconhecimento australiano. É exatamente por isso que algo está acontecendo agora, algo que poucos esperavam há alguns anos. A União Europeia e a Austrália estão começando, de repente, a se aproximar política, econômica e estrategicamente como nunca antes. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viaja à Austrália para negociar um novo megacontrato. Um acordo que deve marcar um recomeço total das relações e, a longo prazo, até mesmo levar a Austrália a se tornar uma espécie de extensão da União Europeia. O que está acontecendo aqui? Quais interesses comuns impulsionam essa nova parceria e quais são os conteúdos do megacontrato entre duas das maiores democracias do mundo? Como isso levaria a uma União Europeia ampliada a qual a Austrália poderia aderir? E como vocês poderiam sentir logo os efeitos desse acordo, por exemplo? Por exemplo, morar e trabalhar na Austrália sem visto por até 4 anos? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Aproveitem! Europa e Austrália são culturalmente próximas, apesar da distância, principalmente pela história do continente. Só em 1788, a Grã-Bretanha fundou sua primeira colônia permanente lá na atual cidade de Sydney. Inicialmente, a região foi usada como colônia penal para prisioneiros britânicos, com milhares de pessoas transportadas da Europa por décadas. Com o tempo, a Austrália tornou-se uma sociedade colonizadora influenciada pela Europa. A economia, a língua e as instituições políticas foram todas fortemente influenciadas pelo Reino Unido e pela Europa, especialmente nos séculos XIX e XX, pessoas de muitas partes alten Kontinents nach Australien aus. Além dos britânicos, grandes grupos vieram da Irlanda, Alemanha, Itália, Grécia e depois do leste e norte da Europa. Até a pequena Malta possui grande diáspora na Austrália. Com a Segunda Guerra Mundial, a geopolítica mudou totalmente. Com o avanço japonês no Pacífico e o bombardeio de cidades australianas, ficou claro que a segurança da Austrália dependia dos Estados Unidos, não mais da Europa. Desde então, virou um dos principais parceiros militares. Pelo menos desde o Acordo de Segurança ANZUS de 1951, essa aliança foi oficialmente selada. A Europa, por outro lado, durante muito tempo quase não teve papel nessa arquitetura de segurança do Pacífico. O continente se ocupava com a Guerra Fria, a integração europeia e depois crises próximas. Mas é justamente esse distanciamento de décadas que começa agora a mudar lentamente, porque estamos em um mundo onde os centros globais estão cada vez mais se deslocando para o Indo-Pacífico. Aqui ficam as principais rotas comerciais do mundo, incluindo o Estreito de Malaca, por onde passa grande parte do comércio global. Energia do Oriente Médio, produtos industriais do leste asiático e matérias-primas da Austrália, grande parte da economia global depende diretamente dessas rotas. E ao mesmo tempo, a região virou o principal foco de tensão geopolítica. No centro está a ascensão do poder chinês e um possível conflito em Taiwan pode definir a ordem mundial futura. Os americanos já perceberam isso há algum tempo, mudando seu foco da Europa para a Ásia ainda durante o governo Obama, e sob ninguém isso ficou tão claro quanto sob Trump. Os europeus, por outro lado, foram por muito tempo muito hesitantes e, em contrapartida, tornaram-se dependentes da China. Nos últimos meses, parece haver uma mudança aqui. As novas doutrinas da União Europeia agora chamam a China de parceira e rival sistêmico. Está claro que quem quiser voz no cenário global não pode mais ignorar o Indo-Pacífico.
É aqui que começa a nova parceria entre Europa e Austrália, já que esta tem papel fundamental na nova realidade geopolítica. Da Austrália, pode-se monitorar o Indo-Pacífico, proteger rotas comerciais e mostrar presença militar. O país está entre os mais ricos em recursos naturais do mundo, com grandes reservas de lítio, terras raras, minério de ferro e outros recursos essenciais para tecnologias modernas. Isso é cada vez mais relevante para a Europa, já que muitos desses recursos são controlados ou processados pela China, o que preocupa políticos europeus. A Austrália reúne grandes reservas naturais, estabilidade política e proximidade geopolítica com o Ocidente. Para a Europa, isso resulta em uma parceria estrategicamente ideal, enquanto a Austrália, após Trump e a China, também busca agora novos parceiros geopolíticos. Duas regiões em lados opostos do mundo descobrem, de repente, que seus interesses combinam surpreendentemente bem, e assim acontece o chamado megacontrato, frequentemente citado pela mídia. Um acordo abrangente que envolve várias áreas ao mesmo tempo: comércio, matérias-primas estratégicas, tecnologia e política de segurança. Particularmente importante nisso tudo é, acima de tudo, a chamada parceria para matérias-primas críticas. Essas matérias-primas são essenciais para baterias, carros elétricos, painéis solares e alta tecnologia. Empresas europeias precisam investir mais em matérias-primas na Austrália e integrar-se à cadeia de valor desde o começo. A Austrália lucra financeiramente e garante cadeias de suprimentos estáveis para indústrias europeias. Ambos também desejam ampliar a colaboração em indústria e tecnologia. Projetos conjuntos estão previstos em energia verde, hidrogênio e infraestrutura crítica. Especialmente no tema do hidrogênio verde, a Austrália pode desempenhar um papel central, já que o país possui enormes extensões de terra, muito sol e grande potencial para energia renovável. E também já foi acordada uma cooperação mais estreita nas áreas de política de segurança e militar. Isso inclui exercícios militares conjuntos, intercâmbio intensivo entre as forças armadas e uma colaboração mais próxima na proteção das rotas marítimas internacionais. Também querem atuar juntos em satélites, monitoramento submarino e proteção de infraestrutura crítica contra ataques cibernéticos. E, paralelamente, continuam as negociações sobre um grande acordo de livre comércio entre a União Europeia e a Austrália. As negociações para isso começaram em 2018 e o objetivo é criar uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. Está previsto eliminar a maioria das tarifas alfandegárias entre as duas regiões. Indústrias europeias, como engenharia mecânica, automóveis, químicos e farmacêuticos, teriam acesso facilitado ao mercado australiano. Por outro lado, a Austrália quer melhor acesso ao mercado agrícola europeu, que, como nas negociações com o Mercosul, ainda é o principal obstáculo. Devido a mudanças geopolíticas recentes, a pressão para um acordo entre os dois lados aumenta. A ida pessoal da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, à Austrália destaca a importância da nova parceria, pois isso pode representar, no geral, justamente o início de uma espécie de União Europeia ampliada. Em Bruxelas, cresce o debate de que a União Europeia deve, a longo prazo, se aproximar de outras nações industriais democráticas, mesmo fora da Europa. Com o avanço dos blocos geopolíticos, a União Europeia poderia criar uma rede ampliada de parceiros democráticos. Já gravei um vídeo sobre a aproximação com o Canadá. Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul e países da América do Sul são considerados candidatos especialmente interessantes. O objetivo não é aderir totalmente à Comissão Europeia, pois as grandes distâncias e culturas diferentes provavelmente impediriam isso. É mais um alinhamento com os padrões da União Europeia. Exemplos de ideias são eliminar taxas de roaming, reconhecer diplomas, permitir livre circulação de pessoas e mercadorias, criando uma zona Schengen ampliada. Vocês já poderiam se beneficiar do acordo com a Austrália em breve. Muitos jovens europeus já utilizam o chamado visto Working Holiday para viajar e trabalhar na Austrália por vários meses, mas isso agora deve ser ampliado significativamente. Segundo as negociações atuais, cidadãos da UE poderão morar e trabalhar na Austrália por até 4 anos. E isso sem precisar comprovar um vínculo empregatício prévio e sem restrição de idade. O mesmo valeria, é claro, para australianos na Europa, o que já gerou grande euforia em Down Under. As negociações ainda não terminaram, mas a pressão geopolítica pode levá-las à reta final. E um acordo de livre comércio desse tipo, junto com os acordos já firmados, poderia realmente lançar as bases para a integração da Austrália em uma UE ampliada. Se vocês quiserem saber mais sobre a nova aproximação com o Canadá, eu recomendo muito este vídeo. Divirtam-se, nos vemos na próxima vez. Até lá, tchau!